Já teve vezes de eu acordar, tipo, 8 vezes à noite. E ela chorava de madrugada. Não tem o que eu fale que eu achei que consegui explicar realmente o que era aquilo. Assim que eu saí do hospital, me bateu uma angústia muito forte. E dali em diante começou a ficar muito ruim. Minha rotina com meu marido tinha mudado totalmente. E eu não tinha, em questão de rotina, eu não sabia o que era rotina. E eu achava que isso ia acontecer naturalmente, sem nenhuma intervenção minha. Eu lembro de não conseguir dormir. Ela dormia comigo no quarto e ela chorava de madrugada. Eu já ficava, assim, desesperada. O choro dela, assim, me angustiava de uma forma. Então a minha paciência com ela era muito curta. Então tinha dias que durante o dia, que ela tava mamando o dia todo, e era um cansaço físico, mental, e a minha paciência era muito curta, tipo assim, de ao ponto de eu ter que entregar ela pra minha mãe, porque eu não conseguia olhar pra ela. E no começo, como eles dormem muito, eu falava assim, então acho que ela vai aprender a dormir no horário dela sozinha, enfim. E aí, à noite, ela não dormia, e é engraçado porque a gente vê no Instagram, bebê dormindo 12 horas com 3 meses e tudo. Eu falei, gente, não é possível. E aí a gente acaba entrando num buraco que não existe, né? Porque no nosso desespero, no cansaço e tudo, e você acaba criando expectativas que não existe. Eu lembro que eu tava com ela no colo e eu tava assistindo os stories de alguém, receber coisas sobre sono, veja esse médico. E aí foi quando eu entrei, e aí eu comecei, tive um monte de risquinho, falei assim, vou ficar aqui vendo esses risquinhos desses stories. E aí foi quando eu comecei a ver as dicas, né? Tinha as perguntas e ver as dicas que eram assim, na minha situação foi muito bom, porque eram respostas muito objetivas. Então eu lembro uma das primeiras coisas que eu aprendi foi sobre fazer o desafio dos 7 dias e tal, mas quando eu comecei a ler aquilo e eu vi você falando e eu fui aprendendo, eu falei assim, nossa gente, mas como que eu vou viver escravo da minha filha por 7 dias aqui dentro e tal? E é até que eu comecei a ouvir mais, eu comecei a ver os vídeos no YouTube, enfim, eu comecei a ver que ok, é realmente só pra eu analisar como que tá, então deixa eu começar a fazer. E quando eu fiz isso, você começa a abrir os olhos e ver realmente que tá tudo errado, e você fala assim, meu Deus, tá tudo errado, e agora o que eu faço? E aí foi quando eu comecei a colocar a rotina das sonecas durante o dia. Então foi, ok, então tem que fazer o ritual tem que ser uma coisa curta, mas tem que ser o mesmo pra ela entender que aquilo, o que tá vindo e tal. Assim que eu te conheci, os despertares dela diminuiu. Quando começou a melhorar, ela começou a fazer 4, 5 horas direto, que me ajudava muito. Só que aí parece que parou ali. Aí ela ficou, aí depois ela acordava, às vezes de cada 2 horas. Aí foi quando eu entrei na comunidade, fiz mais alguns ajustes. Foi quando a primeira vez, eu lembro, de sexta pra sábado, ela dormiu a noite toda. Ela acordava em volta de meia-noite. Eu lembro que o meu marido estava assistindo televisão, a gente falou assim, não, vamos ficar acordado, porque ela já vai acordar, e aí um de nós vai lá, tenta acalmar. Quando a gente viu, era 15 pra 1, aí eu falei, nossa, ela não acordou? Será que tá bem? Será que não tá bem? Aí a gente deixou quieto, olhou na câmera e tal, parece que tava bem, e a gente via que ela tava mexendo, ela mexia. Tinha hora que a gente achava, poxa, acho que ela vai acordar, porque ela tá mexendo bastante e tal, mas voltava a dormir. Aí foi essa noite, a gente foi dormir e tudo. No outro dia eu acordei apavorada, porque eu falei assim, morreu, vou pegar, porque tipo, já era. E ela tava bem, acordou super bem, super feliz, tipo, era umas 5, 6 horas, tinha dado umas 10 horas de sono. Pra mim, aquilo já tinha sido a melhor noite da minha vida, e desde então, ela começou a dormir muito bem. Isso foi com quantos meses mesmo? Uns 10 dias antes de 5 meses. Hoje, graças a Deus, muito mais leve. Sinto que eu estou começando a aproveitar a maternidade. Sinto que a gente está começando a entrar no eixo de, graças a Deus, começar a aproveitar mesmo a maternidade.